Vamos lá, pessoal. O próximo exercício é o número 9 da primeira lista, que nos diz o seguinte: um tubo para transporte de vapor, não isolado termicamente, passa por uma sala em que o ar e as paredes estão a 25 graus Celsius. O diâmetro externo do tubo é de 70 milímetros e sua temperatura e emissividade são 200 graus Celsius e 0,8 respectivamente. São pedidas a potência emissiva da parede do tubo e, dado que o coeficiente de transferência de calor associado à convecção entre a superfície do tubo e o ar é de 15 watts por metro quadrado por Kelvin, qual é a taxa de perda de calor da superfície por unidade de comprimento do tubo? Tá? Só uma palavra para vocês: convecção livre a gente diz quando não tem agitação, tá? Ou quando não tem corrente. Então, por exemplo, o ar parado é a convecção livre, tá? Ou um líquido sem agitação é convecção livre, né? A outra possibilidade é convecção forçada, né? Quando você força uma corrente de fluido, por exemplo, você assopra o ar ou faz um líquido ser circulado perto do tubo, né? E isso é a convecção forçada, tá bom? Nesse caso, o ar, vamos supor que seja o ar, né? O ar parado, 15 watts por metro quadrado Kelvin, então é uma taxa, né? Isso aqui é um coeficiente de transferência de calor por convecção bem pequeno, tá? 15 watts por metro quadrado por Kelvin é bem pequeno. Dá para chegar a valores muito maiores se você cria uma circulação de ar, né? Faz sentido fisicamente isso, né? Porque fica mais fácil de extrair o calor quando você não deixa o ar parado perto do seu material, né? O ar carrega o calor e já vai embora, né? Então a taxa de transferência por convecção fica bem mais alta. Então o H acaba aumentando, né? De 15 para 150 para 1500 e assim por diante, tá? Vamos lá, né? Começando pelo item A, determinar a potência emissiva ou a emitância da parede do tubo. Bom, a potência emissiva é simplesmente essa conta aqui, né? É o total de energia que este nosso material está emitindo por radiação, né? Por segundo, né? E por metro quadrado. Então a gente tem o epsilon do material, que é 0,8, a constante de Stefan Boltzmann, que está aqui, né? E a temperatura a quarta. Reparem aqui que eu tenho que converter para Kelvin, né? A temperatura do material 200 graus Celsius mais 273 elevado à quarta. Fazendo toda esta conta, você vai chegar aqui nesta potência emissiva, 2.270,5 watts por metro quadrado, tá? Dados os valores numéricos do exercício, você poderia inclusive já ter arredondado aqui para 2.271 watts por metro quadrado, tá? Você não tem toda essa precisão para dizer com todas essas casas decimais. Mas tudo bem, para fins didáticos tá ok. Tá, então tá aí o item A, né? No item B é pedido o fluxo, perdão, é pedido o coeficiente, perdão novamente, é pedida a taxa de perda de calor da superfície por unidade de comprimento do tubo. Para isso, né, vamos calcular o fluxo total, né? A gente está perdendo calor aqui por convecção e por radiação, né? Já que a gente tem um meio externo feito de um fluido, ar, né, ar parado, com com um certo coeficiente de transferência de calor H dado por 15 no SI, né? Então, e a gente tem também a transferência de calor por radiação, como está aqui, né? Que depende da temperatura da vizinhança elevada à quarta potência aqui. E nesse caso, como está tudo a 25 graus Celsius, né? Estou falando que a temperatura do fluido é igual à temperatura da vizinhança, que é 25 graus Celsius. Bom, e aí é só fazer a conta, né? H15, temperatura da superfície 200, temperatura do fluido 25. Aqui eu não preciso converter para Kelvin, porque é uma diferença de temperaturas normal, né? Se você converter para Kelvin vai dar a mesma coisa, porque você vai somar de um lado e subtrair do outro lado 273, vai cancelar. Agora aqui nas potências você tem que converter para Kelvin, sim, senão vai dar errado, né? Então 200 mais 273 vai dar 473. 25 mais 273 dá 298. Né? Então faz a conta aqui, multiplica todo mundo, eleva a potência quarta, soma, vai te dar um fluxo total de calor por radiação e por convecção de 4.537,8 watts por metro quadrado. Você pode arredondar se quiser.
para 4.540, por exemplo, né? Já estaria até muito bom. Bom, não é ainda a resposta porque está sendo pedida a taxa de perda de calor. Então eu tenho que multiplicar pela área que esse fluxo está atravessando, que é a área lateral do tubo, né? Tem um tubo passando por uma sala, né? Por um ambiente, e o calor está sendo perdido pelas laterais do tubo, né? Porque o tubo não está isolado, né? Aqui eu só indiquei uma setinha para cima, mas obviamente o fluxo está indo para todas as direções, né? Está saindo desse tubo para todas as direções. Então você tem que multiplicar pela área, né? Pega o seu fluxo, multiplica pela área atravessada pelo fluido, pelo fluxo, perdão, que aí você tem a taxa. Bom, a área lateral desse tubo é π vezes o diâmetro vezes o comprimento, né? π dl. Ou 2πr vezes L, né? A área lateral de um cilindro, né? E portanto, o que está sendo pedido é a taxa de perda de calor por unidade de comprimento. Então, divide por L, né? Você vai fazer o Q vezes A e dividir por L. Portanto, é o Q sobre L, né? E, portanto, vai ficar, então, o fluxo vezes π vezes o diâmetro. Tá? Fazendo a conta aí, o diâmetro é 70 milímetros, converte isso para metros, né? Não esqueça de fazer isso. Pega esse fluxo que você calculou aqui, multiplica por π e multiplica por 70 milímetros convertidos para metros, você vai obter 997,9 ou mais ou menos 1000 watts por metro, né? Então, cada metro de tubo você está perdendo mais ou menos 1000 watts de energia, tá bom? E esse calor tem que sair, né? Como eu já disse antes, tem que sair, o ar vai começar a aquecer se você não eliminar esse calor, né? O ar que circunda o tubo aqui vai começar a aquecer se esse calor não for eliminado da sala por onde passa o seu tubo, tá bom? Então era isso, gente. Esse exercício está feito. Na sequência, eu quero discutir com vocês o exercício 4 da lista 1, tá? Para a aula de amanhã, aula presencial de amanhã. Então deem uma pensada nesse exercício e amanhã a gente discute, tá bom? Então até a próxima. Valeu!